Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Olá, hoje a gente vai abrir o caderno 8 de Legislação Específica, um material que é, assim, um verdadeiro mapa do tesouro para quem está focado no concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia. E o nosso mapa tem dois destinos principais. Primeiro, o plano de carreira dos servidores, que é a Lei Complementar 731, e depois a gente mergulha na Lei do Processo Administrativo do Estado, a Lei 3.830. Exato. E eu acho que a melhor forma de pensar nessas duas leis é como um guia de jornada. Gostei disso. O plano de carreira é o mapa que mostra aonde se pode chegar lá dentro, sabe? As rotas de crescimento. Já a Lei de Processo Administrativo é o manual de como se deve caminhar. São as regras do jogo para garantir que tudo seja justo, correto, seguro. Perfeito. Porque a gente sabe, né? Ler a lei seca pode ser muito pesado, quase um labirinto. A nossa ideia aqui é exatamente essa: transformar esse labirinto num caminho bem claro e, principalmente, mostrar onde a banca FGV, que é especialista nisso, costuma esconder as armadilhas para pegar quem está desatento. E o material que a gente está usando como base é cirúrgico nisso. Não é só sobre decorar artigos, mas sim sobre entender a lógica por trás deles. O porquê da regra. O porquê? Exatamente. Quando se entende o motivo, a memorização fica muito mais fácil e dá para resolver até questão que nunca se viu antes. É isso que diferencia quem passa de quem fica pelo caminho. Então, vamos começar essa jornada pelo mapa da carreira. A Lei Complementar 731, ela define a vida do servidor dentro da Assembleia. E o ponto de partida são os cargos, certo? Isso. A estrutura é bem direta. Temos o assistente legislativo, que é, digamos, a porta de entrada para quem tem nível médio. Ok. E para nível superior, temos duas carreiras principais: o analista legislativo, com várias especialidades, e o consultor legislativo, que já é uma carreira mais específica, topo de linha. Certo, essas são as posições do tabuleiro. Mas o que realmente interessa e onde a FGV adora confundir é como as peças se movem nesse tabuleiro. Estou falando de progressão e promoção. Parecem a mesma coisa, mas não são, né? De jeito nenhum. E essa é a primeira grande armadilha. Vamos diferenciar isso de uma vez por todas. A progressão é o avanço anual. Pensa nela como um movimento horizontal, dentro da mesma classe. Um degrau de cada vez. Isso, um degrau na mesma escada rolante a cada 12 meses. Você muda de referência. Mas atenção, não é só o tempo que conta, tá? Precisa de uma avaliação de desempenho positiva. Ah, então tem que mostrar serviço. Tem que mostrar serviço. Entendi a progressão. Mas e sobre a promoção? Eu sempre tive uma dúvida. O servidor precisa esperar abrir uma vaga na classe de cima, tipo alguém se aposentar, ou o mérito dele já garante a subida? Ótima pergunta, porque é exatamente aí que a banca tenta enganar. A promoção é o salto. É o movimento vertical. A mudança de escada rolante. Perfeito, você muda de classe. E para isso precisa cumprir requisitos de capacitação, como cursos, especializações e também de tempo de serviço. Agora, respondendo sua dúvida, os planos de carreira mais modernos, como este, focam no servidor. Se a pessoa cumprir os requisitos, ela é promovida. A promoção não depende da existência de vaga. Ah, que interessante. É um reconhecimento do mérito, do investimento que o servidor fez na própria qualificação. Faz todo sentido. E o material também fala de outros incentivos, tipo o adicional de qualificação, o AQ e a jornada de trabalho. São detalhes, né? Mas que podem valer uma questão. Detalhes decisivos. O AQ é um bônus com percentual sobre o vencimento PASE se a pessoa tem uma pós-graduação, um mestrado, doutorado. É um incentivo claro para continuar estudando. Exato. E sobre a jornada, a regra de ouro é 40 horas semanais. A FGV pode até inventar uma história, um cenário mirabolante sobre um cargo com jornada especial, mas se a pergunta for sobre a regra geral, 40 horas. 40 horas. Simples assim. Perfeito. Então, a gente já entendeu como a carreira se desenha, mas o dia a dia do servidor não é só isso, né? O trabalho de verdade é tomar decisões, criar processos que afetam a vida das pessoas. E é aí que o jogo fica sério. Da carreira e entra no
digamos, no Código de Conduta. Nas regras do jogo. A Lei 3.830 de 2016, a Lei do Processo Administrativo. É ela que equilibra o poder da administração e os direitos do cidadão. E logo no comecinho, a lei já joga uma lista enorme de princípios. Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, a lista é longa. Na prática, qual deles a gente precisa ter, assim, tatuado na mente? Olha, todos são importantes, mas a FGV tem os seus favoritos. Um deles é o da segurança jurídica. Segurança jurídica? Pensa nele como uma regra de estabilidade. Imagina que a administração te deu uma licença com base em uma interpretação da regra. Aí, 5 anos depois, um novo gestor lê a mesma regra de outro jeito e quer cancelar sua licença e ainda cobrar o dinheiro de volta. Nossa. O princípio da segurança jurídica existe para impedir exatamente isso. Ele proíbe que a administração mude de ideia e aplique a nova interpretação para trás para prejudicar quem agiu de boa fé, sabe? Entendi. Isso dá uma tranquilidade enorme. E falando no cidadão, no meio de um processo, quais são os direitos mais importantes que uma pessoa precisa saber para não ser passada para trás? O ponto mais clássico, que sempre aparece em prova, é sobre a necessidade de um advogado. Ah, sim. Precisa ou não precisa? Então, anota aí. No processo administrativo, a assistência por advogado é facultativa. A banca vai tentar te vender a ideia de que um processo sem advogado é nulo, inválido. É mentira. É um direito, não uma obrigação. Exatamente. É uma garantia, não uma imposição. Isso democratiza o acesso, né? Com certeza. Outro tema que é figurinha carimbada em qualquer prova de direito administrativo é a tal da competência. Sim, e a regra de ouro é bem simples. Competência é irrenunciável. Irrenunciável. Por quê? Porque a competência não é um poder do agente público, é um dever. A lei diz, você, agente X, tem que fazer isso. É para garantir que a pessoa certa, com o conhecimento certo, tome a decisão. O agente não pode simplesmente acordar e dizer, hoje não tô afim, passa isso pro colega. Mas e as figuras da delegação e da avocação? Como elas funcionam sem quebrar essa regra? Boa! A delegação e a avocação são ferramentas de gestão, não uma renúncia. Delegar é quando um chefe, por exemplo, transfere uma parte das suas tarefas para um subordinado, para otimizar o serviço. Certo. E avocar é o contrário. É o chefe puxando para si uma tarefa que era do subordinado. Mas, veja bem, são movimentos temporários, justificados e, o mais importante, nem tudo pode ser delegado. E é aí que entra aquele famoso trio de intocáveis, né? As coisas que não dá para passar para frente de jeito nenhum. Exatamente. E o nosso material de estudo dá uma dica de ouro aqui. Para memorizar, tem um mnemônico. RENEX. RENEX? São as 3 competências que são as joias da coroa. R de decisão de recursos administrativos. N de edição de atos normativos. E EX de matérias de competência exclusiva. RENEX. Recursos normativos e exclusivos. Anotado. Isso. Se a lei falou que é exclusivo, só aquele órgão pode fazer. Ponto final. Agora, vamos mergulhar numa área que a FGV ama, porque é onde o pessoal escorrega fácil. Números. Prazos. A banca adora um número. Então, vamos organizar isso. Primeiro, existe um prazo padrão, aquele que vale quando a lei não diz nada diferente. Para o cidadão praticar um ato, tipo juntar um documento, o prazo é de 5 dias. Ok, 5 dias. O na dúvida são 5. Isso. E para a administração, ela não tem todo o tempo do mundo. A lei define o prazo que a autoridade tem para dar uma decisão final depois que o processo está todo instruído. O prazo é de 30 dias. E pode prorrogar. Pode. Uma única vez por mais 30 dias, ou seja, no máximo 60 dias. E tem mais um prazo crucial, o do recurso. Se alguém recebe uma decisão negativa e quer recorrer, tem 15 dias para fazer isso. Perfeito. E já que o assunto é recurso, vamos aprofundar um pouco. Quando alguém recorre, a decisão que está sendo questionada fica congelada, suspensa? Regra geral, não. E essa é outra pegadinha clássica. O recurso, por padrão, tem só o efeito devolutivo. Ele devolve a matéria para uma nova análise, mas não suspende a decisão original.
ela continua valendo. A banca vai dizer que o efeito suspensivo é automático, né? Com certeza. Mas é falso. Outro ponto importante: o recurso não sobe para sempre. Ele tramita por, no máximo, 3 instâncias administrativas. Ótimo. Para fechar este bloco, vamos para a dupla sertaneja de qualquer concurso: anulação e revogação. Qual a diferença fundamental? Essa dupla sempre aparece. Pensa assim: a anulação acontece quando um ato nasce ilegal, com vício de origem. É como um gol em impedimento. O VAR anula e é como se o gol nunca tivesse existido. Certo, o efeito volta lá para trás. Exato. O efeito é ex tunc. Ele retroage e desfaz tudo. E a revogação? A revogação é diferente. O ato nasceu legal, perfeitinho. Mas, com o tempo, ele deixou de ser oportuno ou conveniente. É o técnico que troca um jogador. A troca não invalida o que o jogador fez em campo. Então o efeito é só dali para frente. Perfeito. O efeito é ex nunc. Só vale da decisão de revogar em diante. E só a própria administração pode fazer isso. Tem uma pegadinha dentro dessa pegadinha, né? O prazo que a administração tem para anular os próprios atos. Exatamente. O pulo do gato está aqui. Imagina que um servidor recebeu um adicional por engano há 6 anos. Ele recebeu de boa fé. A administração pode hoje descobrir o erro e anular isso? Imagino que não. E não pode mesmo. O direito da administração de anular atos que beneficiaram alguém de boa fé caduca em 5 anos. É a segurança jurídica agindo. Mas, e aqui está o detalhe, se houver comprovada má fé, Aí a história muda. muda completamente. Se teve má fé, não há prazo que proteja. O ato ilegal pode ser anulado a qualquer tempo. Uau, são muitos detalhes. Vamos agora para aquelas informações que parecem pequenas, mas que separam um acerto do erro na prova. Aquelas notas de rodapé da lei. Vamos lá. Primeiro, a desistência. Se alguém entra com um processo e no meio do caminho desiste, o processo morre. Depende. Depende. Se o assunto for de interesse público, tipo uma denúncia de risco ambiental, a administração não pode simplesmente arquivar. O interesse da coletividade é maior e o processo continua. Entendi. E sobre a motivação de um ato? Um chefe pode só dar um ok num parecer técnico e usar aquilo como sua decisão? Pode, perfeitamente. O nome técnico para isso é motivação aliunde, ou por referência. É uma forma de ser eficiente. A decisão adota os fundamentos do parecer, que passa a fazer parte dela. É totalmente válido. E a lei tem regras de aviso prévio, tipo para uma audiência? Tem sim. A administração não pode te chamar para apresentar uma defesa de hoje para amanhã. Ela precisa te dar um tempo mínimo para se organizar. A lei exige que a intimação seja feita com antecedência mínima de 3 dias úteis. 3 dias úteis. É um número que a FGV adora. Adora. E aqui vem uma polêmica. A situação de alguém pode piorar depois de recorrer? Pode. E esse é um ponto que assusta. O nome disso é reformatio in pejus, ou reforma para pior. Nossa. Imagina uma multa leve. Você recorre e a autoridade, ao reanalisar, vê que a infração era mais grave e aumenta a multa. No processo administrativo, isso é possível. A única condição é que o recorrente seja avisado e tenha uma nova chance de se defender. Entendi. E por último, o mito do quem cala consente. Se aplica à administração? De jeito nenhum. Essa é uma das armadilhas mais perigosas. A regra geral é que o silêncio da administração não significa aprovação. Se você pede uma licença e o órgão não responde no prazo, não quer dizer que foi aprovado. Quer dizer que a administração foi omissa. E aí a pessoa pode buscar a justiça. Exatamente. A omissão abre a porta para uma ação judicial. Então, para a gente amarrar tudo, fechamos o mapa da jornada do servidor, vimos como se sobe na carreira na LERROU, entendendo a diferença entre o passo anual da progressão e o salto da promoção, e mais importante, deciframos o manual de conduta do serviço público, a competência que é um dever, os prazos que precisam estar na ponta da língua e a diferença crucial entre anular um ato que nasceu torto e revogar um que ficou velho. Exatamente. E a reflexão final que o material do professor Lessa nos inspira a fazer é sobre o propósito disso tudo. O processo administrativo não é só burocracia, sabe? É o instrumento que o Estado tem para garantir que suas decisões sejam justas e transparentes.
Dominar essas regras não é só para passar na prova, é se preparar para ser um servidor que entende seu papel de proteger tanto o interesse de todos quanto os direitos de cada um. Perguntar por que essa norma existe é a chave para realmente aprender. Para encerrar, deixamos uma reflexão inspirada na mensagem do professor Marcelo Lessa. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Dominar estas regras é essencial para proteger seus direitos e garantir que o serviço público funcione como uma engrenagem justa e eficiente. Siga firme no estudo. Esta análise foi baseada no material do projeto Alero Turbo, do professor Dr. Marcelo Lessa. Para mais conteúdo estratégico, inscreva-se no canal